Bem, bom dia. Então, vamos iniciar nosso trabalho de hoje. Então, hoje nós vamos entrar no tópico da arte mesopotâmica. Ela é uma arte muito importante para o nosso trabalho nesse fundo histórico que nós estamos realizando, né, da origem, do desenvolvimento da arte. Vocês estão conseguindo visualizar bem? Ouvir também? Tudo tranquilo? Então tá. Bem, a arte mesopotâmica, ela representa várias manifestações artísticas, né, desde a pintura, na qual representa-se os desenhos, né, envolvendo tinta, envolvendo formas de se pintar, né, de você tingir uma determinada área. Temos também a escultura, que já envolve o desenvolvimento de objetos que vão dar uma representatividade dentro daquela ideia do artista. A arquitetura, que representa já o contexto social, né, as residências, as estradas, as vias, as praças. Então, esse contexto que acaba absorvendo com que a população sobreviva dentro daquela arquitetura. O artesanato, que já demanda aquele trabalho mais individual, aquele trabalho mais requintado, específico. E primeira vez dentro da nossa disciplina que nós vamos ver a literatura como arte. Ela é arte exatamente porque foi através da sociedade mesopotâmica, através dos seus povos, que ali se desenvolveu a escrita. Então, ali marca o fim do processo pré-histórico e o início do processo histórico, na qual o homem, através do desenvolvimento da arte, conseguiu desenvolver instrumentos, desenhos, simbologias que acabasse resultando no desenvolvimento da escrita. Então, essas atividades todas dessa civilização remontam a cerca de 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, não, desculpa, 4.000 anos atrás, né? Provavelmente 2.000 anos antes de Cristo, segundo a literatura. Bem, então eles habitavam ali as terras do Vale dos Rios Tigre e Eufrates, né, região que hoje pertence aí à Síria, o Iraque, o Kuwait, o Irã, né, Israel também, naquela região ali de fronteira. Então é uma região que sempre esteve em guerra, né? Então essas tribos, elas tinham a hegemonia, tinham também questões atípicas, e essas questões atípicas, essas particularidades, é que acabaram resultando em diversas guerras, diversos confrontos entre esses povos. Então, principalmente em relação à água, que é um bem muito escasso naquela região, né? Uma região muito árida, uma região que necessita de ter água, né? A água é um dos principais motivadores e resultantes das guerras daquela região, porque o pessoal precisava de água, né, para se beberem, para se alimentarem, quando fazerem as necessidades, se banharem, produzirem agricultura. Então, a água é de extrema importância naquela região e até hoje. Existem formas de se canalizar hoje a água do mar Mediterrâneo, por exemplo. Então, ela é canalizada, ela é tratada ao longo do percurso para que não falte água nessa região. Então, é uma região que necessita de água. E essa era a principal motivador de guerras naquela região. Bem, então, essas terras eram mais férteis, né, exatamente porque elas orbitavam esses rios. Então, ali as guerras eram bem ascendentes. Povos que viviam guerreando, exatamente por controle daquela região. Porque quem tem controle daquela região garantia com isso a sua sobrevivência. Os principais povos mesopotâmicos naquela era foram os sumérios, a qual foi concebida a origem da escrita. Então, nós tivemos os sumérios, os acádios,
os assírios, os caldeus e os babilônicos. Então, eram os povos principais daquela região, né, que remonta aí a 4.000 anos atrás. Bem, aí nós temos um esboço de cada região, né, de cada povos, o período com a qual eles sobreviveram e que se tornaram hegemônicos, né, venceram a guerra em relação aos outros povos e acabaram tendo essa hegemonia. Então, nos Sumérios, nós temos aí a caracterização das cidades-estados. Eu quero uma cidade-estado, uma cidade que tinha a sua própria hegemonia. Tinha os governantes, tinha o clero, tinha os membros ali daquela sociedade, né, patriarcal, aquela sociedade que detinha maiores recursos e a população em geral. Então, as principais cidades, segundo a história, foi Ur, Uruk, Nippur e Lagash. Tivemos também a ideologia do Patese, que é a centralização do poder político, militar e religioso, ou seja, a concepção de ter um governante. Então, ali que surgiu as primeiras ideias de ter um governante, né? Uma pessoa que acabava, dentro daqueles poderes políticos aderidos a ele, instituídos à sua pessoa, ele acabava criando esse mecanismo de governo, né, centralizando toda a política em torno de si. Tivemos também as primeiras ideias de classes dominantes, aquelas pessoas que detinham poder, que tinham influência nesse governo, formada por sacerdotes e a própria burocracia administrativa, aqueles que eram aderentes ou adjacentes ao governador da cidade-estado. Então, essas pessoas, elas tinham uma classe social mais elevada. Então, elas, com isso, tinham favores maiores do que os demais. E ali se desenvolveu a escrita cuneiforme. Então, a escrita cuneiforme é uma escrita que ela não tem muitos parâmetros similares. Ou seja, várias tribos desenvolveram uma forma de escrita, uma forma de simbologias, mas que em determinado momento acabaram se convertendo dentro das suas similaridades. É mais ou menos o que acontece na China hoje. Na China você tem vários dialetos, que é uma região muito vasta, muito grande, cheia de particularidades. Então, aquelas tribos elas foram surgindo na China, desenvolvendo a sua escrita, desenvolvendo as suas formas de desenvolvimento, e que acabaram se postergando ao longo dos anos. Apesar de ter o mandarim como língua oficial, em algumas tribos não se fala o mandarim, exatamente por causa dessa heterogeneidade de coisas, de fatores. Bem, tivemos outro grande avanço que foi a invenção da roda. Então, a roda foi um dos grandes avanços da humanidade, porque através da roda nós conseguimos fazer com que objetos fossem movidos de uma forma a facilitar, né, o seu andar. Desenvolvemos também máquinas, que através da roda eu consigo desenvolver as engrenagens, e com essas engrenagens eu consigo diminuir a força em relação à ação, rotatividade de um objeto. Então, é de suma importância, né, a civilização suméria. Sobreviveu aí de 3.000 a 2.550 antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos atrás, foi que surgiu aí grandes avanços na ciência, com o desenvolvimento da roda e principalmente da escrita. Por causa da escrita, eu consigo fazer com que as minhas técnicas, né, os resultados dos meus estudos possam estar escritos, né, e descritos em um documento. E esse documento ele pode ser utilizado em futuras gerações. Então, ali foi de suma importância. Se hoje nós temos esse desenvolvimento, foram graças a esses mecanismos que permitissem com que estes fossem registrados nos anais da história. Bem, os acádios, que a gente se datam de 2.550 a.C., então ele já teve a questão da unificação das cidades sumerianas, interessante, então a escrita ela já perde aquele cunho cuneiforme,
né, que tinha vários dialetos, várias formas e meios de desenvolver a escrita. Então, como houve essa unificação, a escrita passou a ser condensada. Temos aí o conceito do Sargão I, né, que foi o Império Acádio-Sumeriano, e tivemos absorção e síntese da cultura suméria, curta duração, revoltas e invasões estrangeiras, principalmente por essa questão de unificar. Então, o povo, quando era conquistado, olha só que interessante, a China, ela deixou a hegemonia de cada região por si, né, com os traços, com as culturas, com as línguas. Então, isso minimizou as revoltas populares, isso acabou unificando a China como se é hoje. Tem um livro muito interessante, construído há quase 2000 anos antes de Cristo, do Shang Tsung, né? Ele escreveu um livro chamado A Arte da Guerra. Então, ali ele remota os princípios básicos de como vencer guerras. E isso acabou resultando no desenvolvimento do próprio governo chinês. Então, essa questão de orientação, tudo está degredido em cima desse livro, né? São dois livros muito bons para quem quer governar, para quem quer desenvolver a arte política. É esse livro, A Arte da Guerra, que tem até um cunho da administração, que é muito usado. E também o livro de Maquiavel, O Príncipe. Então, são dois livros de cabeceira para quem quer estudar políticas, para quem quer se socializar. Então, são livros que geram bases para o desenvolvimento da sociologia, que é uma das grandes ciências, porque a sociologia ela é a mãe da psicologia, a mãe da administração, da economia e outras ciências que acabaram surgindo filhas dessa, porque a sociologia ela dá a base para que nós possamos entender como indivíduos e como membros de um grupo maior. E aí forma-se a sociedade. Então, essas relações, esses desejos, esses anseios que nós temos em relação a compartilhar com o próximo, né, e ser influenciado por esse próximo e influenciá-lo também, isso tudo são aspectos estudados pela sociologia. Bem, então, essas revoltas foi exatamente por causa disso, por causa dessas guerras, dessas unificações, isso acaba gerando descontentamento. Quando eu domino um povo, eu obrigo ele a aprender uma nova cultura, negligenciando a que ele tinha, uma nova forma de escrever, uma nova forma de falar, uma língua diferente, então isso causa revoltas. E isso acabou resultando em uma curta duração de tempo. E aí os estrangeiros também acabaram invadindo, porque um povo fraco, um povo desunido, ele acaba sendo fraco. Isso acaba tornando esse povo muito sujeito à perca das guerras. Bem, os amoritas já são outros tipos de povos, né? E tivemos aí o rei Hammurabi, né? Até tem um famoso código de Hammurabi. Então, esse rei da Babilônia, ele faz parte também da Mesopotâmia, então foi o primeiro império babilônico. Então, ele criou já leis escritas, né, um sistema de leis que permitissem com que as pessoas não obedecem apenas um governante, mas sim a legislação. Então, essa legislação ela acabou sendo imputada na civilização, que a posteriori acabava seguindo esse código, mesmo que Hammurabi morresse. Então, foi interessante que ele que surgiu o direito, né? Então, sempre dizem que o direito surgiu em Roma, porque, na verdade, o Império Romano ele fez uma condensação do direito, mas as primeiras formas, as primeiras maneiras de se ver a questão de leis, né, de regras, foi realmente aí durante o período do rei Hammurabi, né, da Babilônia. Então, a principal contribuição, além da questão judiciária, né, da questão legítima das leis, que passaram a ser escritas, nós tivemos o Código de Hammurabi, né, que exatamente tem até aquela afirmação, olho por olho, dente por dente. O que você faz, você tem que pagar da mesma forma, intensidade, grau e circunstância. Bem, o declínio do Império realmente aconteceu com a morte de Hammurabi, né, e aí houve fragmentação e invasão de estrangeiros. Então, sempre
que um rei morria, acontecia isso, briga pelo trono, briga para a sucessão, né, para você herdar aquelas características que eram em detrimento do rei. Depois tivemos os assírios, né, os assírios, eles tiveram muitos conflitos também, invasões, eles já eram um povo, assim, muito guerreiro, né, então eles já investiam muito na arte militar, tiveram a expansão territorial, né, o Estado era militarista, marcado por violências, tributos e escravidão dos povos conquistados. Então, ali que passou a surgir a escravatura. Então, o povo conquistado, ele não era aderido de forma igualitária à civilização, mas eram tidos como os escravos. Então, eles eram monitorados e obrigados a executarem atividades, gostando ou não, né? Então, ali surgiu a primeira forma do homem escravizar o próprio homem. Bem, o fim do Império foi marcado por uma aliança, né, entre Medos e Caldeus, então outros povos que existiam na época acabaram se aderindo, então aí acabou terminando aí a caracterização dos assírios. E aí o surgimento dos caldeus, né, já remonta aí 612 a 539 a.C., então nós tivemos aí o Império Babilônio, no qual ela se tornou o centro político, comercial e cultural. Antes foi marcado pelo Hammurabi, né? Então depois aí de 1.200 anos aproximadamente, né, o Império Babilônico começou a se reerguer. Então a Babilônia ela se tornou novamente o centro político, comercial e cultural que antes era do Hammurabi, né? Então tem uma figura até muito citada na Bíblia do rei Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor ele acabou gerando uma grande expansão territorial e grandes construções que marcaram a época. Tivemos também a caracterização da conquista de Jerusalém, escravização dos hebreus. Os hebreus eles se tornaram um povo cativo da Babilônia. E até na Bíblia cita-se muito o rei Nabucodonosor e a parte da escravidão que o povo judeu, né, os hebreus, na verdade, acabavam sendo sujeitos a isso. É um livro de Daniel, né, que conta muito essa história do rei Nabucodonosor. Então, esse período da Babilônia foi o período mais rico, aonde realmente a arte se tornou predominante. Nós tivemos grandes percas com a Guerra do Golfo, né, porque o Saddam Hussein destruiu grandes peças, grandes obras de artes que foram criadas nessa época. Então, tivemos uma perca artística muito grande. As principais características dessa civilização, o que tende à característica da arte, né, foi a questão do desenvolvimento da Mesopotâmia, refletindo na história, porque a partir dali se incumbiu-se a história, passou a ter o desenvolvimento da escrita, né, a política também, nós vimos aí a criação das cidades-estados, a criação de um governo único, a religião se tornou presente, principalmente, né, com a questão do judaísmo, a crença monoteísta de um Deus. Então, a Bíblia relata muito essa parte, esse período histórico. Então, tivemos desenvolvimento aí da cultura de guerra também. Então, até hoje, temos reflexos da civilização babilônica, porque nós temos a escrita, nós temos a arte militar, nós temos a questão das religiões que acabaram surgindo ali. Então, bem interessante essa civilização. Os principais materiais utilizados para a produção da arte mesopotâmica eram a argila, né, o adobe, a terracota, a cerâmica, o cobre, o bronze, o basalto, o ouro, a prata, o estanho, o alabastro, o junco, o marfim e ainda diversas pedras preciosas. Então, o homem passou a ter uma heterogeneidade de coisas, né, de itens que ele, a partir desse, começou a desenvolver essas questões artísticas. A arquitetura.
foi a mais desenvolvida das artes desse período, sendo marcadas pelas grandiosidade das formas. Ali o homem passou a construir grandes palácios, obras pré-faraônicas, então obras bem grandiosas. Então a questão da arquitetura foi extremamente marcante. Grandes templos que surgiram naquela época e que permaneceram intactos até antes da Guerra do Golfo. Então, tinha muitas representações dessa arte, dessa grandiosidade. Infelizmente, com a guerra, foi muita coisa destruída, muita coisa mesmo. A escultura e a pintura possuíam a mesma finalidade decorativa, é interessante isso, porque uma passou a fazer as esculturas e pintar as esculturas. Então, e era feita para decorar esses espaços arquitetônicos, os palácios, aquelas regiões. Bem, temos um exemplo aí clássico de uma obra feita aí, ó, pessoal, há 4.000 anos, né, antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo. Então, nós vimos aí a questão do objeto, né? O objeto ele tinha forma, e ali o homem começou a pintar essas formas. Então, dando um destaque àquele tipo artístico. Então, com isso, grandes murais, né, foram desenvolvidos, artigos utilitários e de adorno foram desenvolvidos pelos mesopotâmicos. Então, muitas pinturas eram produzidas para adorar os templos e palácios como os murais. Né? Então, colocava aquela simbologia e aquilo ali dava o imediatismo de poder. Então, a pessoa olhava aquilo ali e sentia-se, poxa, realmente é uma civilização poderosa. Então, eles usavam essa questão dos murais para desenvolver a cultura e até mesmo dar um enfoque de poderio frente à população. E essa simbologia é tão importante, né, que você vê, por exemplo, uma das características que deram fôlego, fogo e força para os nazistas foi exatamente a simbologia. Então, eles pegaram a suástica, aquela suástica, ela impregnava o sentido de poder. Então, os babilônicos é que desenvolveram, né, os mesopotâmicos, essa caracterização de utilizar a simbologia para impregnar o sentido de poder pertencente àquele povo. Então, eles usavam diversas cores, utilizando vários objetos aí, como vocês viram, o próprio ouro, né, usaram os metais, porque os metais eles têm uma característica interessante, eles têm uma grande durabilidade. Então, quando eu utilizo os metais para a coloração dos objetos, praticamente aquilo ali se torna ad eterno, né? Dura muitos e muitos anos. Então, eles usavam muito a questão do preto, do branco, do vermelho, do amarelo, criavam mosaicos também para retratar cenas do cotidiano, de guerra, rituais, cerimônias, deuses e também a história desses povos, muito parecido com a arte rupestre. Então, você vê o homem herdando essa questão de escrever a sua própria história. E isso nós vemos também no próximo estudo, que serão os povos egípcios, que faziam também aqueles desenhos marcando a história, que foi desenvolvida lá na época da arte rupestre, qual nós já vimos por aqui. Bem, temos aí ó, o Zigurate de Ur, na província de Dikar, no Iraque, até hoje ainda existe. Então, são obras grandiosas, né? O homem passou a criar obras além da arquitetura das suas residências, mas sim palácios, né, representativos do governo local. Então, essas construções elas foram marcadas pela grandiosidade, nas quais incluíam arcos, pinturas, murais, né, decorações em baixo relevo, sobretudo nesses templos e palácios que foram desenvolvidos nessa época. Então, o conceito de palácio, de igrejas, de templos foram surgidos também dentro dessa arquitetura mesopotâmica. Os principais materiais utilizados para erguer essas construções eram a argila e os tijolos queimados e cozidos ao sol. Então, ele passou a construir elementos que permitissem o desenvolvimento da arquitetura. Então, os tijolos foram surgindo a partir desse momento, né, de uma mistura de argila com areia e outro tipo de terra, eles eram queimados e cozidos ao sol. O mesmo processo utilizado até hoje. Então, a arquitetura, né, mesopotâmica, ela acabou resultando do desenvolvimento científico desses objetos. Como principal exemplo, nós temos aí o zigurate, que é totalmente construído através dos tijolos daquela época, né? Ele é uma espécie de templo em forma de pirâmide,
criado pelos sumérios para a adoração dos deuses. Então, a religião, a arquitetura... Então, assim, a parte artística dessa população foi muito evoluída, porque essa caracterização artística é que deu base para o desenvolvimento da sociedade. Então, se você pega a arquitetura, se você pega a religião, tudo isso envolve aspectos artísticos, né? Porque esses são os pilares do movimento inovatório, que permitiu com que a sociedade pudesse se desenvolver como se desenvolveu naquela época. Então, nós temos aqui algumas esculturas, né, que elas tinham o objetivo de ornar os grandes espaços arquitetônicos, tal qual as pinturas, seguir um determinado padrão naturalista. Quando eu digo naturalista, é você representar a natureza, né? Você representa a natureza, ou então realista. Realista já diz o quê? O aspecto cotidiano do seu desenvolver. Então, naturalista, eu observo a natureza, já o realista, eu retrato a minha caracterização, a minha sociedade, o meu estilo de vida, a minha representatividade do que eu sou, de como os outros são e de como aquela sociedade é formada. Então, aí surgiu as esculturas rígidas e estáticas, né? Então, são esculturas feitas com materiais rígidos e flexíveis, né? Mas que tinham uma caracterização estática, como esse objeto aí da deusa, né? Então, essa deusa, ela é um objeto de escultura rígida, exatamente por essas caracterizações. Ou seja, você não coloca um objeto em algo flexível, como uma folha de papel, isso e aquilo, como uma tela de pintar, né? Você utiliza objetos rígidos. Esses objetos aí, por exemplo, precisam de alguns instrumentos, né? Fazendo uma escultura. Então, a caracterização era realmente as esculturas. Bem, a maioria era produzida, então, com isso em pedra, outras eram feitas em argila, as quais retratavam seres humanos, mitológicos, animais e Deus de maneira frontal, sejam em pé ou sentados. Essa Rainha do Norte é interessante, né, o formato dela, que até representa um símbolo dos satanistas, né, que coloca lá o próprio Satanás, né, com um símbolo muito parecido com o dessa deusa. Então, alguém utilizou essa Rainha da Noite para construir lá a simbologia dos satanistas. Bem, então, para finalizar aí, nós temos a tabuleta de argila com escrita cuneiforme do Assírio Antigo. Então, o que é isso? Essa tabuleta, ela representa a escrita. Então, essa escrita foi desenvolvida através de vários símbolos, e a combinação desses símbolos acabava tendo uma certa representatividade. E essa representatividade acabava gerando um entendimento mútuo. Então, todo mundo que conseguisse ler, entender e se desenhar, ele acabava conseguindo aí fazer a sua interpretação. Grandes objetos, grandes prédios arquitetônicos também acabaram sucumbiram, né, graças a fenômenos das regiões, como tempestades de areias, que acabaram soterrando muito desses objetos. Tanto que tem um filme muito característico do Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Então, se vocês... Como é um filme mais antigo, mas é bem interessante de assistir, né, eu recomendo. Então, ele retrata exatamente essa civilização, na qual o Indiana Jones, representado na pessoa do Harrison Ford, ele acaba iniciando uma busca pela Arca Perdida. A Arca Perdida, segundo as escrituras, é onde constam as tábuas do Velho Testamento, né? As tábuas dos 10 mandamentos originados por Deus. Então, Indiana Jones ele começa essa busca. E aí você tem uma representatividade fantástica da arte mesopotâmica, porque você vê os templos das construções, os soterros da areia, você vê a simbologia, e ele utilizando aquela simbologia até menciona aqueles povos, como que eles se comunicavam. Então, é um filme muito rico em relação. Se você quiser estudar a arte mesopotâmica, um filme muito recomendado é exatamente Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. É bem interessante esse filme.
Então, assim, os mesopotâmios, como vocês viram, eles praticamente converteram todos aqueles aspectos iniciais, brutais da arte rupestre em grandes feitos. Desenvolver a história, desenvolver a arquitetura, desenvolver a religião também, que é um tipo de arte. Quando você cria aqueles rituais religiosos, aquilo também é um tipo de arte. Uma dança, é um movimentar. Então, a arte ela tem essa caracterização de representatividade do sentimento, da visão e da forma como aquela civilização se comportou. E graças à arte, todos esses desenvolvimentos acabaram resultando em inovações e novos aspectos dentro do contexto social. E, com isso, acabaram permitindo com que novos feitos fossem desenvolvidos em futuras gerações. Então, fantástico, realmente, essa civilização, né, porque foi ali que surgiu a escrita, surgiu a roda, surgiu o tijolo. Então, grandes feitos científicos surgiram graças a essa civilização mesopotâmica, que tem um cunho importantíssimo nos anais da nossa história. Bem, pessoal, eu acho que conseguimos aí atingir basicamente o proposto pela aula de hoje. Então, queria ver se existe algum comentário a se fazer, o que vocês acharam, algumas considerações, sugestões. Estou aqui à disposição. E lembrando sempre que vocês podem estar me contactando em qualquer momento de dúvida, de questionamento, tá bom? Via e-mail, via WhatsApp, né? Meus contatos estão na plataforma. Eu queria ver se vocês têm algum comentário a fazer. Tem nenhum? Então tá bom, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês. Uma boa quarta-feira, né? Se cuidem. E aí eu, assim que terminar, ou seja, assim que a plataforma disponibilizar o vídeo, eu vou estar colocando lá para vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.